Olá, pessoal. E eu sou a Elda Costa e eu tô aqui para conversar um pouco com vocês, né, através desse vídeo, compartilhar um pouco novamente de fé, esperança, paz e amor do Rei Jesus para as nossas vidas. Como vamos aí enfrentar mais uma semana de quarentena, mais uma semana nos resguardando em nossos lares. Resolvi mais uma vez estar aqui conversando um pouco com vocês, né, para que a gente venha, através do amor de Jesus e da palavra dele, fortalecer uns aos outros, que é o que a palavra tem, exatamente esse poder de nos fortalecer, principalmente num momento como esse, o qual estamos passando, não é verdade? Então eu queria aqui comentar um pouco com vocês e compartilhar algumas passagens bíblicas, certo? Umas passagens pequenas que eu queria passar para vocês, que foram as palavras que eu pedi ao Senhor para que Ele falasse comigo através da Bíblia, e foram exatamente as palavras que me confortaram e trouxeram alívio, que trouxeram paz ao meu coração, descanso para a minha alma, nos momentos em que o medo quis vir tomar conta, no momento em que a angústia quis se aproximar, mas aí quando eu dava conta disso, onde esses sentimentos ruins queriam se tornar maior do que a minha fé em Jesus, eu procurava buscá-lo, buscar a presença que é a única presença que pode nos trazer descanso para esse momento, que pode trazer paz para esse momento, que pode trazer uma esperança para esses dias que estamos vivendo. Então, a primeira passagem que eu queria conversar com vocês é lá no Salmo 33. Eu não vou comentar muito sobre esse salmo, porque exatamente sobre essa passagem está no vídeo da semana passada que eu compartilhei. Lá eu falo da primeira passagem que o Senhor Deus me deu, que eu abri e o Senhor falou comigo, a qual trouxe um alívio e um descanso, né, para esses primeiros dias que começamos a ficar de quarentena, né? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse primeiro vídeo. Então, vamos agora para a segunda passagem que eu abri na palavra do Senhor semana passada e que também o Senhor falou comigo, é lá no Salmo 32. Olha que incrível. O rei Davi fala sobre a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Aqui nesse capítulo 32, o rei Davi, ele fala do caminho de tristeza de quem persiste continuar no pecado, e principalmente daquele que está em pecado, mas não confessa o seu pecado ao Senhor em oração. Então, a partir do versículo 6, eu senti assim o Senhor falando comigo, nas palavras que dizem assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Versículo 7 agora. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cânticos de livramento. Então, logo que eu abri a palavra de Deus e li o capítulo 32, e nesse versículo onde o rei Davi, ele expressa o sentimento, né, de acolhido, de se sentir aceito, de se sentir amado pelo Senhor Jesus após ele confessar os seus pecados. Quando ele resolveu, né, confessar os seus pecados ao Senhor, quando ele resolveu se voltar ao Senhor e contar ao Senhor aquilo que afligiu o coração, o pecado da alma dele, onde ele se arrependeu e viu que ele estava errado. Então aqui nesse versículo ele expressa, né, esse sentimento de alívio, de conseguir encontrar o Senhor quando ele suplica ao Senhor, quando ele se volta para o Senhor para contar os seus pecados, para confessar a ele os seus pecados. Então, quando ele diz aqui, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não somos atingidos. Então, olha a fé que
esse sentimento trouxe para ele esse sentimento de ser aceito pelo Senhor após se voltar, após de se arrepender dos seus pecados. Se as muitas águas transbordarem, que é, no caso, as lutas, caso as ondas de tribulação, as ondas de aflição se vierem, ele colocou no coração que não seria atingido, porque ele estava aos pés do Senhor. Ele resolveu estar aos pés do Senhor Deus. E quando ele diz aqui no versículo 7, porque tu és o meu esconderijo e tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então, o rei Davi, ele sabe que o seu livramento vem do Senhor. A sua proteção vem apenas do Senhor. Por isso que é muito importante se voltar a Deus nesse momento. Por isso que é muito importante aproveitarmos o momento de tribulação, o momento de aflição, o momento de angústia e entregar todos esses sentimentos nos pés de quem pode trazer o alívio, nos pés de quem pode trazer paz aos nossos corações. E mais à frente, nesse capítulo 32, no versículo 10, ele diz assim: muito sofrimento tem de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos os que são retos de corações. Olha que lindo quando ele diz aqui, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, confiemos no Senhor nesse momento de tribulação, nesse momento de aflição. Confiemos no Senhor, porque a palavra de Deus diz que quem confia, a misericórdia o protege, a misericórdia o livra, a misericórdia chega, a misericórdia do Senhor, ela nos assistirá. Então, que venhamos estar com o coração confiante no Senhor Deus, em quem o Senhor é. Amém? Então vamos lá para a penúltima passagem que também o Senhor falou comigo por esses dias, que se encontra lá no livro de Neemias, capítulo 7. Fala sobre Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Neemias foi a pessoa responsável por reedificar os muros de Jerusalém depois que esses muros foram destruídos. E após Neemias, ele cumpria o chamado, cumprir a vontade do Senhor, que era reedificar os muros, levantar esses muros de Jerusalém, E Neemias, ao ter ganhado muitos inimigos, por ele ter feito a vontade de Deus, por ele ter levantado esses muros de Jerusalém, ter reerguido, na verdade, esses inimigos de Neemias ficavam querendo uma forma de invadir novamente aquele lugar. Então, lá no versículo 7, Neemias diz: não se abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. Então, quando eu li essa passagem, eu entendi que Deus é Deus que estabelece guardas diante da nossa casa, enquanto o inimigo, eles querem assolar as nossas vidas, a nossa casa. Então, eu entendi aqui nessa passagem que, da mesma forma que Neemias, ele estabeleceu um guarda para os moradores de Jerusalém, para guardar aquela cidade, para proteger aqueles moradores dos inimigos invadirem, vinha a destruição. Da mesma forma que Neemias foi usado por Deus para reedificar os muros, para proteger as cidades e para proteger os moradores daquele lugar, eu entendo que Deus é Deus que também estabelece guardas que são anjos diante da nossa porta para proteger cada morador, para proteger cada lar, para proteger a nossa vida, para proteger a nossa família. O Senhor, como nos tempos antigos, ele
permanece o mesmo, ele continua o mesmo, ontem, hoje, para sempre, da mesma forma que ele usou Neemias para guardar aquele povo, para guardar aquela cidade. O Senhor é Deus, eu creio que também estabelece guardas diante da nossa porta, diante da nossa casa, para proteger os seus. Então, diante dessa palavra, foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração, que tenha um guarda a minha porta, tenha um guarda a sua porta, te guardando, te livrando de todo mal. Então, para isso, obedeça, fique em casa, porque Neemias aqui, para estabelecer esse guarda, Neemias mandou com que ficasse dentro de casa. Neemias falou: enquanto os guardas estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Então eu entendo que o Senhor tem estabelecido guardas, anjos à nossa porta, à nossa rua, diante das nossas casas, enquanto estamos dentro delas, enquanto estamos aqui obedecendo a Deus, obedecendo às autoridades, obedecendo aquilo que temos que fazer para vencermos esse momento juntos. E agora vamos para a última passagem com que o Senhor falou ao meu coração nesse domingo, né? Através do culto online, do nosso culto online, que a minha igreja está fazendo culto online e estamos assistindo pela TV, através do YouTube. E a palavra foi lá em Abacuque 3. Eu queria compartilhar com vocês, que foi algo que também trouxe alívio ao nosso coração, que traz aquela paz, que nos faz lembrar que maior tem que ser o espírito de fé do que o espírito da dúvida, do que o espírito da incerteza. Então, vê só o que diz. Lá em Abacuque 3, esse Abacuque ele foi um profeta, certo? Um profeta de Deus, que presenciou a ira de Deus sobre o povo de Judá. Deus, ele tomou um povo caldeu, né? Um povo caldeu, que era um povo terrível, para assolar o povo de Judá, que era para disciplinar o seu próprio povo, certo? A tribo de Judá era o povo de Deus, e o povo caldeu era o povo destruidor. Então, assim, Deus, para disciplinar às vezes o seu povo, a palavra do Senhor diz que Deus disciplina aquele a quem ama. Então, Deus corrige também o seu povo, Deus corrige a sua igreja, Deus corrige os seus filhos. Ele é pai. Então, se ele é pai, ele tem poder e pode nos disciplinar, disciplinar a terra, disciplinar o povo que está distante dele, o povo que tem brincado com as coisas de Deus, o povo que conhece o Senhor, mas que está distante. O povo também que conhece o Senhor, que está perto, mas que ainda continua negligenciando a sua presença. O povo que não conhece a Jesus, mas que não tem no coração de se voltar ou conhecê-lo. Então, o Senhor é Deus que disciplina os seus. Então, Abacuque, ele presenciou a ira do Senhor sobre o seu próprio povo. O povo de Judá era o povo de Deus. O povo escolhido de Deus era o povo de Judá, era esse povo de Judá. E Abacuque foi um profeta que intercedeu, pediu a Deus, orou para que aquilo não acontecesse, para que a ira do Senhor não destruísse o seu povo, para que o Senhor tivesse misericórdia e não chegasse a matar o seu povo. Mas, de toda forma, Abacuque, ele foi um profeta ousado, ele sabia quem era Deus, ele sabia que Deus permanecia bom, ele sabia que Deus permanecia fiel, mesmo irado com aquela terra, mesmo irado com aquele povo, mesmo triste, né? Com aquelas pessoas de Judá que conhecia ele, mas que estavam em pecado, que estavam entristecendo seu coração. E Abacuque, ele foi ousado em clamar por aquele povo, para Deus ter misericórdia no momento da sua ira. E nesse capítulo 3, o Abacuque, ele faz uma oração linda, que diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida.
E nessa oração que Abacuque ele clama ao Senhor, ele ora, intercedendo por aquele povo. Tem um momento que Abacuque ele diz: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Lembra, ele está pedindo para que o Senhor lembre da misericórdia que existe nele, nesse momento de que ele está disciplinando o seu povo. Então eu entendo que através da nossa oração, podemos sim nos chegar ao Senhor através da oração e pedir misericórdia para esse momento que estamos passando. Pedir ao Senhor que nesse momento da ira dele com a terra, que ele está permitindo tudo isso acontecer, que todas as coisas voltem ao seu lugar, que tudo que estava fora do lugar está agora voltando só por causa desse momento, dessa doença que está assolando, dessa epidemia que está assolando. Então, o Senhor, eu acredito que o Senhor tem permitido para que venhamos nos voltar a Ele, para que venhamos nos voltar para olhar para o nosso próximo, mesmo que, essa situação esteja nos levando a isso. Então o Senhor viu e entendeu que tinha que fazer algo para que viéssemos fazer isso. Porque eu acredito que o Senhor viu que já estávamos muito distantes, já estávamos andando muito longe daquilo que o Senhor queria de nós, já estávamos andando muito longe daquilo que Deus queria de nós. Então o Senhor, ele precisou fazer isso para nos disciplinar, para nos fazer acordar, para nos fazer entender o nosso lugar, que é olhando para o nosso próximo, que é nos protegendo, que é amando uns aos outros e principalmente amando o Senhor acima de todas as coisas. De fato, estávamos colocando muito as coisas à frente de Deus, vínhamos colocando muito as coisas à frente de Deus, as bênçãos à frente de Deus, as pessoas à frente de Deus, quando Deus tem que estar acima de tudo isso, quando Deus tem que ser o primeiro de todas essas coisas. Então temos errado com o Senhor, temos entristecido Ele. Temos todos nós, não só aquele que não conhece Deus, mas aquele que conhece principalmente. Nós que conhecemos a Deus temos negligenciado o nosso chamado, temos negligenciado quem o Senhor é, temos negligenciado a sua palavra, temos errado. Temos pecado também contra Ele. Não podemos achar que só aquele que está fora da igreja que está pecando, não. O povo de Deus também tem errado muito. Então, como tem na sua palavra, do começo ao fim, vemos sempre que o Senhor precisou disciplinar o povo dele, o Senhor, ele disciplinou. Como lá na passagem de Noé, quando o Senhor viu que a terra estava só Jesus na causa, o Senhor mandou o dilúvio. Mas antes de mandar o dilúvio, o Senhor, ele separou um, que foi Noé, para falar, para instruir e dar a direção do que ele tinha que fazer para salvar um povo. Mas que o resto do povo seria destruídos. O resto das pessoas, no caso, que não acreditaram em Noé. Então, o outro momento que o Senhor precisou disciplinar o povo foi lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Também foi outro momento que o Senhor precisou disciplinar e enviar algo para despertar aquele povo. E temos entendido que esse momento que estamos vivendo agora é mais um momento de disciplina do Senhor para o seu povo. E temos sim que nos chegar a Ele e interceder por esse momento e pedir a Ele pela misericórdia, como Abacuque pediu naquele momento, para que ele não destruísse Judá. Então o profeta Abacuque, ele implorou ao Senhor: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então a nossa oração tem poder sim de mover o coração de Deus. Se nos arrependermos, se nos chegarmos a Ele de coração sincero, o Senhor, Ele nos ouvirá e lembrará da misericórdia dEle e fará com que toda tempestade, todo esse vento venha cessar
cremos assim. Então, creia aí você também do outro lado, que a sua oração tem poder, a sua fé move montanhas, a sua oração ao Senhor, o seu coração quebrantado diante da presença do Senhor tem poder de mover o coração de Deus, tem poder de mover os céus ao nosso favor, a favor da nossa nação, a favor da humanidade nesse momento que estamos vivendo. E mais à frente, o profeta Abacuque, no final do capítulo 3, a partir do versículo 7, é a parte mais linda desse capítulo, onde ele demonstra que o amor dele pelo Senhor não está nas circunstâncias, não está naquele momento que mesmo se o Senhor ele viesse a destruir, não viesse a atender a oração dele, ele não iria se revoltar contra Deus. Ele iria continuar amando o Senhor e ele expressa isso dizendo essas palavras, escuta só. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E no versículo 9, e no último versículo 19 ele diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. É isso. Olha que lindo. O profeta Abacuque, ele ora pedindo ao Senhor misericórdia, ele ora pedindo ao Senhor, intercedendo por aquele povo, para que Deus se lembre da misericórdia e da bondade naquele momento de sua ira. Mas ainda assim, ele termina a oração dele com a certeza no coração que se Deus não atender a minha oração, se Deus fizer o que tiver na vontade dele, eu vou continuar amando o Senhor, ele vai continuar sendo a minha fortaleza, ele vai continuar sendo o meu socorro, o meu amor pelo Senhor independe da situação, independe do que ele faça, o meu amor pelo Senhor independe pelo que ele me dá, independe pelo que ele faz. Se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então o nosso amor pelo Senhor tem que ser pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor faz. Esse capítulo é isso, que Abacuque ele colocou no coração, que se Deus não atendesse a oração dele, ele ainda assim continuaria amando o Senhor. Por isso que ele terminou a oração dele dizendo isso. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria tem que estar no Senhor, independente de qualquer momento. A nossa alegria tem que continuar e tem que estar no Senhor, independente do momento que estamos passando. Que você possa ir do outro lado, entender isso, que quando a nossa alegria ela está apenas no Senhor, conseguimos passar por qualquer situação, conseguimos passar qualquer luta, conseguimos atravessar qualquer barreira, conseguimos vencer qualquer momento de tribulação. Então, que você do outro lado aí entenda que se você estiver passando por esse momento com Deus do seu lado, se você tem uma aliança com o Senhor Jesus e tem a certeza da presença dele na sua vida, tem a certeza da presença do Espírito Santo na sua vida, com certeza você passará por esse momento louvando e adorando ao Senhor Jesus, e no final temos a certeza que cantaremos o hino da vitória e que iremos vencer esse momento se orarmos e pedirmos ao Senhor Deus que nesse momento Ele se lembre da sua misericórdia, amém? E eu vou encerrar esse vídeo louvando o hino para vocês, que tem falado muito ao meu coração, e eu amo louvar esse hino, espero que vocês gostem. E ele diz assim, e ele tem a ver com esse capítulo que eu acabei de ler para vocês, é assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja,
a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está, creia aí, na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que você seja edificado e abençoado com essas reflexões, com essa palavra, com essa adoração. Continue confiante no Senhor e eu oro nesse momento para que Deus troque o espírito de dúvida, de medo, de angústia que quer nos assolar por um espírito de fé, que o Senhor nos cubra com sua proteção, com a sua graça, com a sua misericórdia e nos dando um espírito de fé nesse momento, que aos pés dele venceremos mais essa batalha em nome de Jesus. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.